We're not getting out of here alive. But neither's that thing. Esse é o Notas de Filmes. Não esqueça de seguir o nosso canal, dar uma curtida no episódio e deixar o seu comentário. Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandi. E aqui é Léo. The Thing. Esse episódio eu queria agradecer a dica do Jameson, que escreveu pra gente e falou: faz o Enigma de Outro Mundo. E primeiramente eu não sabia o que era isso. Aí depois eu me dei conta que é The Thing. E eu fiquei feliz, porque eu nunca tinha visto esse filme. Eu já tinha visto, eu gosto muito desse filme. Eu nunca lembro direito desse título, Enigma do Outro Mundo, que sempre me parece um título que pode ser muita coisa, né? Porque tem o Enigma do Horizonte, você tinha uns outros filmes com outro mundo também, então eu sempre me confundo um pouquinho. Mas na hora que eu li, eu já imaginei que fosse o The Thing mesmo, assim. Só depois eu dei uma confirmada. Que eu chamo de The Thing. Aqui no Brasil ficou com esse título. E também tinha uma coisa, mas é o The Stuff, que era uma geleca, lembra? Que era tipo um iogurte que as pessoas comiam e ficavam Uhum, uhum. consumidas pelo aquele negócio também. Isso passava antigamente muito no SBT. Uhum. E tinha o It também, né? Então, tudo na dúvida do que é, a gente chama de qualquer coisa. Eu acho o nome poético O Enigma do em Outro Mundo. português. Eu gosto do Não Enigma do me Outro Mundo. incomoda. Eu Eu não acho. costumo usar esse título, não. Eu costumo falar The Thing, mas eu acho um É, título bacana. É que a coisa também seria um título bem aleatório, né? A coisa é o It, né, no livro, né? Mas eu gosto do Enigma do Outro Mundo. o que eu achei legal, porque acho que você tinha falado que a gente ia fazer os filmes do John Carpenter desde o começo, né? E eu sempre apreciei o John Carpenter como compositor, mas eu me dou conta que eu vi poucos filmes do John Carpenter na minha vida. É mesmo? Assim, ano passado a gente fez o Big Trouble in Little China, que Aham, que é com Os Tony. Aventureiros do Bairro Proibido, aqui no Brasil. É. E eu não tinha visto esse também. Olha, cada filme dele que eu gosto Mas pra caralho, assim. Aquele Assalto ao 13º DP, né? Acho eu um acho que eu vi esse, mas muito tempo atrás eu maneiríssimo. não me lembro. É. Eu gosto muito do Fuga de Nova York. Muito vibe Uhum. aquele filme. Fuga de Nova York eu vi. Muito tempo O atrás. Christine, eu sempre assisto Christine. Christine Quem nunca gosta muito do vi. Christine é a Mari, que fez com a gente o Entrevista com o Vampiro. Ela adora Christine. Ah, O carro ah, ele fez o Memoirs do Invisible Man, eu vi esse, com o Chevy Chase. Essa é meio chatinha, esse filme. Bosta. É. É, Eu gosto do Eles Vivem. não Sabe vi qual é esse? Cara, como é que é o nome dessa também. porra em inglês? They Live mesmo. É um filme bem legal, de 1988. Super canastrão filme. Tem o Keith É, David também. entendi. E é Que um faz cara os um que o filmes. cara tem um óculos escuro que ele coloca, ele consegue ver as mensagens subliminares. Não tô. Faço Não a tá menor ligado? ideia. Que aí tem aquela coisa do Obey, que ele põe o óculos e vê as propagandas, aí tá propaganda de cigarro, aí ele põe o óculos e tá lá, Obey, não sei o Eu quê, realmente obedeça. não Pô, conheço isso esse é filme. legal, isso é legal. Super canastrão também, você vai gostar. Que aí o cara, Mas, tem uma hora que o cara chega com uma arma e fala assim, eu gosto de, como é que é? Sei lá, eu gosto de chutar traseiro, eu gosto de kick ass, chew gum, e mascar chiclete, e eu estou sem chiclete. Então você já consegue pegar E ele fez o A Beira da Loucura, que também que é um filme que eu adoro, também, The Mouth of Madness. uhum. E tem vários filmes legais, assim, então eu gosto muito da vibe do John Carpenter. É, eu fiquei muito surpreso com esse filme assistindo esse fim de semana. Eu não sabia que era tão grotesco É muito gore, e, né? e gore, mas é uma gore que chega a ser tão exagerada e tão. Você vê quanta paixão. Eu adoro qualquer coisa que é feita com muita paixão. E você vê que o cara que fez Rob Bowden, e com a ajuda do aquele outro cara também que é muito famoso,
Porra, é o Tá cara falando mais famoso que fez. o Baker? De Você tá falando maquiagem. de É, feito? o Rick Baker que fez. É, Ele que fez o do cachorro, né? A cena do cachorro. o O Rick outro Baker é cara muito tava foda, né? muito sobrecarregado fazendo as paradas. Mas qualquer coisa que você faça com vontade, eu consigo sentir quando eu Não tem vejo no amor, filme. né? O cara fez com muito amor. A coisa são mais. São Nightmare Fuel. O cara parecia um lobisomem, né? Hã? O cara parecia um lobisomem. O cara tinha O vinte e próprio. dois anos, É. E eu novinho. acho que a profile picture dele, ele também botou uma lente de contato meio. Como se ele estivesse transformando num lobisomem, então ele parece ainda mais lobisomem. É, A gente fez aquele episódio do o Flashdance, Flashdance, a gente ficou zoando o cara. Porra, que ele parecia um lobisomem. Talvez foi daí que Jameson pensou, porra, a gente podia fazer um cara que também parece um lobisomem. Porque o Jameson ele mandou essa deve dica. ter sido isso. Então eu fico imaginando como é que. O cara tem um livro de raciocínio tipo o nosso, de, Bom, de pegar uma coisa que não tem nada a ver e chegar num outro filme que não tem nada a ver. mas você sabe, eles dizem, grandes mentes pensam iguais. Então, É, é por isso. Ótimo. Então, obrigado, Jameson, pela dica e espero que você curta o episódio. pois é, E, pois é. e fica a dica também, a gente gosta de receber sugestões, sabe? Ah, sim, vocês podem Nem mandar sempre. sempre a gente vai poder fazer. O Jameson encontrou o momento exato, tipo, no universo para sugerir isso, quando a gente tava meio que entre um episódio que não deu certo ainda de fazer e buscando um para fazer agora e caiu como uma luva. Então, Ah, viu? É um enigma do outro mundo. é um enigma do outro mundo. É. E foi bacana que você nunca tinha visto, realmente, e É, não, finalmente foi você uma viu. experiência muito legal. Também depois eu assistia com o áudio comentário do John Carpenter e Kurt Russell. E que dupla maneira, cara. Que Ah, dupla os caras são maneira. muito bons, né? Os caras são muito bons. Os caras, é que nem aqui você tava falando da paixão do efeito especial, né? São os É. caras falando, conversando sobre esse filme, né? E o Joe Carpenter, por muito tempo, ele teve muito problema com esse filme, porque foi um filme que não fez sucesso nenhum de bilheteria. Fracasso. Foi um fracasso. Foi um ano também que tinha saído junto com ET, saiu junto com Blade Runner. O filme ele foi engolido na bilheteria. Ninguém viu e a crítica odiou. Assim, odiou. É, Achou um filme sabe uma o que que eu perda de entendo? tempo. Não, olha, o que eu entendo a lógica era o seguinte: Alien tinha saído há uns 2 anos antes, tinha feito muito sucesso. E Três tinha. anos, né? Porque o Alien é de setenta e É, nove, né? tá bom, tá bom, tá bom. Mas mas tinha. O estúdio sempre quer uma coisa. Ah, vamos fazer uma outra coisa assim, mas não exatamente. E eu vejo muito Alien nesse filme, sabe? Mas o vibe, o problema Não, do e esse filme ele Carpenter. foi, ele foi alavancado para ser feito por causa do Alien, né? Também. Então, mas deixa eu terminar minha lógica aqui. Que aí Ah, sim. o cara tá super tipo, agora vamos fazer um filme como Alien, vamos lançar isso. Infelizmente, o Spielberg reintroduziu a ideia do Alien como uma criatura fofa e adorável, que é o ET. E o ET, ele é um personagem, eu tenho muito carinho por esse personagem, sabe? A gente Cara, vai até o fazer primeiro ET um filme que eu dia. me lembro Eu assistindo também. é o ET. É o Eu primeiro assisti filme no que eu me lembro drive-in. chorando no filme. É a primeira vez que eu me lembro de chorar sabe? E mexeu muito comigo. E claro que todo mundo tava naquele vibe, good vibes com aliens são amigos. Eu não quero ver uma criatura horrorosa como a que é apresentada no Enigma do, do Outro Mundo, ou The Thing. Do Thing. E então acho que ele meio que se lascou porque é o mood da plateia é assim, né? É muito dinâmico. Às vezes está afim de uma coisa e chega no momento certo. E Ah. aí dá muito sucesso. Porque o que aconteceu, esse filme virou um sucesso muito depois, quando entrou Ele no foi virando um clássico depois que entrou VHS. em VHS. A galera tem muito carinho por esse filme. Eu Tem. escutei vários episódios de outras making-ofs. A quantidade de pessoas que diz que adora esse filme, que viu na época. Eu tenho uma experiência que eu tô vendo com a idade que eu tenho agora, mas eu tenho a mente pré-programada para gostar de coisas dos anos 80, sendo que eu cresci nessa época. Então, eu não sei como uma galera mais nova, talvez. É que assim, eu acho que tem alguns filmes que você só gosta É. quando você passa, quando você assiste naquele momento, porque às vezes o filme é muito cafona. Às vezes é muito daquele momento. Exemplo, você nunca viu, acho que Highlander, né? O primeiro Highlander.
E Eu o Câmara também nunca Lenta tem vi. umas cenas que são muito cafonas pra caralho, assim, os efeitos e tal. As coisas que são muito. Eu adoro, mas eu assisti na época. Então, quando você Uhum, assiste na época, você tá com a tua energia é diferente. E você vai assistir hoje, você reconhece algumas coisas, mas você tá em aquela paixão. Agora, quando você assiste um filme fora daquela época, fora de uma certa idade, às vezes você olha pro filme e fica assim, cara, não tem nada demais nesse filme. Por que que vocês gostam tanto desse filme? Eu acho que o Enigma do Outro Mundo é um filme que ele é muito universal nesse ponto e ele é muito atemporal nesse ponto, porque você consegue ver ele em outros períodos e ele funciona muito bem. Os efeitos especiais funcionam muito bem. Ah, uhum. hoje em dia teria feito uma porrada de coisa com CGI. Com certeza. Por isso, hoje em dia, nem aquele cachorro do filme, que é maravilhoso, o cachorro. Eles teriam feito o cachorro no CGI. Sem dúvida. Porque alguém ia falar, cara, o trabalho que vai ser pra esse cachorro fazer essas cenas, mete um cachorro de CGI que nem era o Wolf do Game of Thrones. É. Se eu não me engano, cara, teve não foi um remake, é um prequel que É, lançaram em 2011. 2011 É. e para o seu ponto, tinham feito muita coisa meio que inspirada no trabalho do Rob Bottin, mas aí o estúdio entrou lá e disse: Ih, cara, eu acho que tem que fazer com CGI. Aí cagaram tudo, aí perdeu qualquer chance de ter o charme, alguma dessa magia, essa magia que você sente que os caras estão do lado do. Por mais que seja um boneco horroroso, uma cabeça saindo. Aliás, é arte moderna de terror pra mim, isso aqui, né? É É. tipo. Você já foi naquele. Eu gosto muito de arte moderna, escultura, e tem sempre esse negócio, o cara reinterpretando alguma coisa. E eu acho muito legal a ideia da criatura do Thing sendo uma coisa que está tentando imitar a humanidade, ou uma coisa viva, nesse Aham. caso, os humanos. Só que ele precisa um tempo para fazer uns esboços, eu acho. Ele vai aperfeiçoando. E se você pega ele no meio da transformação, ele fica tudo cagado, assim. Tipo, ele Você leva um sabe o que me susto. lembrou isso aí? Agora você falando Beetlejuice. do. Não, não, na verdade não, na verdade do Spider-Man do Nicolas Cage agora, da Prime. Não sei se você não viu ainda, né? Eu não cheguei a ver ainda, não. Porque no Spider-Man a maneira que o Nicolas Cage ele escolheu para interpretar, ele meio que considerou o seguinte, ele foi contaminado pela aranha e ele a cabeça dele virou uma cabeça de aranha. Então ele teve que reaprender a ser humano. Ah, E ele não. fala isso, aí ele fala que ele ficava indo ao cinema pra poder ver como é que os humanos. Então ele assistia o filme de Humphrey Bogart, não sei quem, e meio pra ir observando as pessoas pra poder. Então, era como se fosse uma mentalidade de aranha Uhum, aprendendo a imitar um ser humano. uhum. Que É para sobreviver, né? Pra pra encontrar. sobreviver e pra E, poder se passar por humano, né? e você escutou o áudio comentário, né? Também Assisti, do. escutei. O que eu achei interessante do ponto de vista do Kurt Russell, a leitura que ele tem da situação, ele não vê a Thing, o alien do Thing, como uma criatura inteiramente ruim. É que no jeito que está sendo apresentado é uma coisa que está tomando conta da humanidade, mas Sim, ele dizia, se nós humanos fosse para outro planeta e descobrisse que tinha que fazer alguma coisa específica para sobreviver, a gente faria aquilo também. tem. E aí a gente seria o vilão se fosse as criaturas que moram nesse determinado planeta iam achar a gente agressores, É que nem né? o que me lembra aquele filme Eu Sou a Lenda, Ah, é. do Exatamente, do Will exatamente. Smith, né? Que você acha que eu sou a lenda e no final você descobre que o verdadeiro vilão era ele, porque e é- a sociedade já era uma outra sociedade, ele era aquele cara que ficava de dia sequestrando as pessoas para fazer experimentos. É. Infelizmente, só se você vê o Director's Cut, é essa leitura que eles fazem do Eu Sou a Lenda, que eles cagaram o pau nisso aí, né? É, o final ficou caído, o final Ficou muito. Mas o mandaram final meter. É, original, inclusive me falaram que o livro é muito maneiro do eu Eu não Sou a li o Lenda. livro. Eu tenho E vontade eu de ler. gosto muito desse filme, assim, é um filme que os efeitos especiais dele são uma merda. Acho que os efeitos do Só a Não, Lenda, CGI, são comparado muito a ruins, mas eles isso. são tão ruins, mas eles não conseguem. Mas eu ainda assim eu costumo ter prazer em assistir o filme, porque eu acho o filme tão bom. Sei, sei. A história é legal.
E o A história Smith é tá bem. legal. O Smith tá ótimo, aquele cachorro dele tá ótimo também. É, Então eu acho que ele consegue superar o efeito especial de merda que tem aquele filme. é. Aliás, falando em cachorro, a gente já viu boas atuações de animais A sua lista nesse de bons cachorros podcast. está aumentando cada vez mais, né? Cara, mas acho que a gente encontrou o Daniel Day-Lewis dos cachorros aqui. É, esse cachorro é muito bom, cara. O Jeb, né? O Jeb, o nome do cachorro, o ator, acho que era Jeb. É que ele nunca tem um nome assim, mas o ator, e parece que era impressionou muito o John Carpenter. A, Porra, a impressiona capa, qualquer um que assiste esse filme. qualquer um, ele parece que ele sabe alguma coisa que ninguém sabe, né? Tipo, é muito genial. Não, e o cachorro, pra quem não lembra, o cachorro ele tem uma cena que ele anda pelo corredor de maneira completamente suspeita, né, de um cachorro, assim. Eu sempre me lembro de um filme, um episódio, na verdade, dos Simpsons, que é ele com o Mel Gibson, e ele fala de não, tem que botar um cachorro, e o cachorro ele é o vilão, e o Mel Gibson, "Mas como é que as pessoas vão saber que o cachorro que é o vilão? Ah, você coloca ele no final, você faz um close-up e faz o olho dele ir para um lado e para o outro. É genial. É muito isso. E sabe, você olha pro filme, tu percebe que o cachorro é o vilão, que você vê você realmente parece que o cachorro tá pensando. E ele entra, ele olha para um quarto, vê que não tem ninguém, porque a pessoa tinha acabado de sair, e eu tô falando de um take só. É um take contínuo. Ele vai, ele entra, ele olha para um outro quarto, que você tem uma sombra, que você vê que tem uma silhueta de uma pessoa, e ele devagar ele vai entrando de maneira dramática. Não, é muito, muito. O timing é todo. Parece todo calculado. Parece um humano vestido E não de olha em nenhum cachorro. momento para a câmera e para a Não, equipe. não. Ele tá É muito totalmente impressionante. concentrado. E o filme começa de forma muito bizarra pra mim. Eu não tava esperando um filme começar desse jeito. Ele tá no Ártico. O que você sabia desse filme exatamente? Você sabia alguma Eu coisa? sabia só o que eu tinha visto dos memes, o cara que a cabeça vira gigante. Aham. Gigante não, estica pra fora. O que eu É acho o cara foda é isso. que. O Cada um cara que tem tá diferente do tendo. outro, né? Não, e o foda é que. Cada uma é uma obra em si, né? Não é um padrão, né? Não existe um É um padrão. É performance, é muito tipo arte. prazeroso de ver. Do mesmo jeito que o Flashdance, cada dançarina tinha um tema pra E o dança. seu flash Esse aqui, dance? cada freak out do Thing aqui manifesta de forma diferente, né? A partir do cachorro para o cara lá que nem tinha transformado, é só ele tava e ele não, eu acho que o elemento do filme, os motifs do filme é muito de paranoia, né? De você não saber o que está acontecendo, É você ficar totalmente perdido. paranoia. É. E o cara, propositalmente, o John Carpenter, ele não te diz nada, ele deixa você confuso. Você nunca sabe quem é o primeiro cara a ser infectado. Eu prestei atenção e escutei coisas de pessoas que já viram mais vezes, sabe? Que eu achei, pô, talvez é mais complicado, eu não tive tempo de digerir direito o filme pra fazer. Mas não, de propósito, o cara não. Ele quer que fique ambíguo sempre. É Por assim, exemplo, porque a gente tá essa falando cena, aqui. cara, Ah, essa cena do cachorro, ele chega lá e aham, você vê uma sombra que é um dos personagens. sim. Nem era um ator da equipe, era o Grip, que o Carpenter não queria que você pudesse decifrar quem é que o cachorro entra lá, porque sempre vai ficar um mistério, que aí você está sempre perguntando, será que o Kurt Russell é o Thing? Pode ser. Você também não sabe o que que é, quando é que se o Thing consegue manifestar, porque pode ser, cara, eu fico pensando, se o cachorro tivesse chegado lá, depois daquela caça, que o cachorro consegue sobreviver, que o filme começa, tem uma perseguição no Ártico, uns dois malucos no helicóptero tentando atirar nesse cachorro, e você diz, porra, eu adoro cachorro, eu não quero ver um cachorro ser abatido dessa forma, sabe? Você tá torcendo Sim. pro cachorro, mas sim, você já imagina, eu tô vendo The Thing, o Enigma do Outro Mundo, os caras estão dando tiro, eu não acho que os caras vão dar tiro num cachorro a troco de nada, né? Não. Então você já diz, ó, esse cachorro tem algo aí. Só que você não entende, porque quando os caras chegam na base dos caras,
Eles falam norueguês, eu até achei que eu tava sem os subtitles, que aconteceu semana passada com o Rock, mas Não, realmente não tem subtitles. Mas quem, não mas, tem. mas quem entende norueguês consegue E entender que ele teria, está teria. falando. E o cara fala alguma coisa, the É, thing. Ele ele não fala é um The Thing, cachorro, é esse uma cachorro coisa. é. Isso não é um Ele tá cachorro, The imitando. Thing. Ele Esse tá cachorro é uma imitando coisa. alguém, né? É. E, e logo em seguida, você fica, tipo, confuso. O que que é a intenção E desse cachorro? convenhamos, Mas digamos uma coisa, cara. mesmo que ele estivesse falando em contexto em inglês, você não entender porra nenhuma, você tá vendo um cara chegando de helicóptero, atirando num cachorro, Dando gritando, tiro com isso não é um granada. cachorro, isso é uma coisa. Então você também não tem muito como, E, criar um centro. O máximo que ele conseguiria falar era que esse cachorro está contaminado, talvez, esse cachorro está com uma raiva, tá com raiva. Ele teria que mas falar alguma coisa muito o específica cachorro, não tinha para nada, ser. não tinha nada peculiar visualmente do cachorro. É só um cachorro que tava correndo desse helicóptero, os caras dando todo tipo de tiro. E os caras, mão de roda mesmo, né, cara? Não acertam. Não, mas deve ser ruim também. Se tivesse dar um cachorro num helicóptero, com a porra do negócio aculejando, deve ser uma merda, né? Ah, Convenhamos. Furiosa conseguia, cara. A Furiosa, sim, mas a Furiosa é Furiosa. Hum. Mas assim, digamos, a minha pergunta é a seguinte, e depois a gente entra mais no específico das cenas. Ah, não, sim. Não, Se, que a gente se tá tivesse vibe. ocorrido, se ocorresse que o cachorro chegasse lá depois disso, os caras ficassem tipo meio confusos, mas não fizessem nada, o que que aconteceria? O cachorro ficaria lá de boa, né? Como assim? O cachorro só fosse recolhido ou não? Não, o que acontece, cara? O cachorro, você nota que o cachorro tá observando os caras. Quando o cara Ah, entra no sim. helicóptero, vamos lá visitar a base dos noruegueses pra ver o que que aconteceu, né? E, e o cachorro fica de olho, dizendo, eu vou ter que matar essa galera em algum momento. Eu acho que é isso que o cachorro tá desse. Você vê o cachorro observando Assim, eu essas acho a ideia ações de virar um e cachorro uma se. ideia que a gente falou lá no It Follows. Que se o It Follows que é o Corrente do Mal, né? Corrente do Mal, né? Sei lá. O It Follows, que ele virasse um cachorro, todo mundo ia falar, o cachorro tá vindo, um caramelo, tal. Então é claro que um cachorro é um ótimo disfarce. Mas ele realmente ele precisa. A ideia dele é sobreviver e infectar mais pessoas para manter essa, infectando, manter a sobrevivência, né, dele. Mas a minha E- dúvida é a seguinte, cara. E a parada parece ter aqueles freakouts monstruosos só quando ele se sente ameaçado. sendo atacado. Então, tudo bem, eles colocaram o cachorro com Canil. os outros cachorros, né, no canil, e aí os cachorros começaram a rejeitar ele teve o primeiro freakout, né? Aham, tem. E aí aquela cena. Ok, mas fora isso, se eles não tivessem colocado, se num momento o cachorro se sentisse ameaçado, se ele ficasse lá tipo, Olha, ele provavelmente como o Plínio infectaria. fica aí com você de boa, sentado Ele aí do infectaria lado. outras pessoas, que esse é o objetivo dele também, né? Sim, mas o que eu não entendo é, Poderia você não ter pela entende, pressa. mas em algum momento você explode se você não tá acuado? É Sim. isso que eu fiquei confuso com isso. Você entende a minha pergunta? Toda vez que a gente vê a manifestação do The Do Thing, Thing. Ah, vamos chamar a coisa, ah. The Thing, é Uhum. quando alguém tá ameaçando descobrir ou Sim. desvendar ou tenta machucar ou corta ou queima o sangue lá depois, mais tarde, quando eles estão fazendo os testes. Se você deixava quieto tudo, todo mundo continuasse lá jogando videogame, jogando carta, será que teria alguma manifestação? Não, talvez não. Talvez ele só fosse infectando as pessoas sem pressa. Então, a maior erro dos caras foi visitar o que que aconteceu na base norueguês. Não, Que se a gente, erro. Não, erro mais ou menos, né? a gente é construído, a gente é Não, apresentado. não, não. Se erro eu tô falando assim, porque na verdade eles estão num raciocínio correto. É, Por que tá. que um cara, o que que aconteceu nessa base? Por que que não estão respondendo?
por que que um cara ficou louco? Aí você vai na outra base entender. Isso é um Mas eu ouvi raciocínio. uma teoria muito interessante de alguém e falou talvez o fato que os caras estavam naquele freak out com o cachorro é que há alguém infectado do grupo dos noruegueses já saiu da base e já infectou alguma área e aí já o mundo já foi tomado por essa porra e só sobrou o Alasca ali, a Assim, se base na dos caras. verdade o cara pegasse um pássaro, ele infectasse um pássaro, ele Então, já sairia dali voando. é isso. Mas talvez é por isso que os caras. Que nunca se pergunta por que os caras não conseguem comunicar com ninguém. Assim, claro. Se o cara já infectou tudo, o outro lado já não tá mais respondendo porque já são do Thing, entendeu? Achei essa Uhum. uma hipótese bem Pode interessante. ser. Assim, a gente vai aqui, vai, o filme ele teve continuação, né, de 2011, que é um prequel, na verdade, meio que remake, que honestamente eu não vi, não me chamou atenção, e teve uma série de quadrinhos, e teve novelização, e teve livro, então, na verdade, a ideia do The Thing, ela é ampla, tem muitas teorias. A gente sabe de várias delas, só falando aqui para as pessoas em geral. Agora tem coisas mas a gente tá mais focando no filme. Então, tem coisas que Não, não. vamos só focar no filme, que é a única coisa que É, eu vi. que a gente realmente foca, que a gente meio focou mais. Então, mas também se alguém quiser falar, pô, não, mas o que eles falaram, verdade, tem um quadrinho que renega isso, vocês podem botar nos nossos comentários que a gente lê, porque a gente fica sabendo, a gente vai adorar também saber. É. Inclusive, tem um comentário que eu ouvi alguém falar que teve uma short story que retrata a história do É filme que a gente tá baseado pelo ponto falando, de vista, né, só que é do ponto de vista do Alien. Aham. E o Alien é meio frustrado, porque por que que a galera não quer estar em comunhão? Ele quer uma comuna com as É que ele é pessoas, tipo sabe? um hive mind, né, uma Ele quer uma mente hive mind. bem, né? É, Mas, é, exatamente. mas eu também vi que o personagem do McReady, que é o personagem do Kurt Russell, é um personagem que ele não queria anexar, porque achavam que era um cara muito paranoico, muito negativo, e isso atrapalharia. Não, e ele já é apresentado e exatamente todo o aspecto do cara. Primeiro que ele é o piloto do helicóptero, ele mora no. Tá todo mundo num grupo assim naquela base, ele fica lá fora, tipo num curral dele, um espaço dele só pra ele. É, Você vê que é um cara que não tá a fim de fazer parte de um grupo maior, né? E a gente é apresentado um cenário muito doido, que são uns 10 malucos morando juntos, num condições muito ruins, adversas, né? Muito de frio, muita. muito É. escroto, né? É, eu não entendi bem o que que eles estão pesquisando lá, acho que não fica muito claro, é uma É, eu coisa digo de uma base geologia, né? É, assim, científica. é base de. Embora fora tem um cara que parece ser um cara que entende de terra, de É, um terreno, geólogo e um tal. geólogo, e dois doutores, É. Tem tipo Dan, né? tem um cozinheiro, boa praça, que tá sempre de skate, né? É, Muito tá anos com 80 isso, né, cara? Tem patins, sempre um né? cara com skate. Comendo nos anos Tem um 80 é cara isso. que eu descobri, cara, além do Kurt Russell, é o maluco que é o. Me chama ele de Windows, porque ele usa óculos. Aham. Ele é um warrior. Vamos Warriors, né? Acho que é. Depois, anos depois, É, o ou anos Blair, antes. ele tava no Cocoon, né? O Ele personagem. também? Hã? Não, o Blair é o Wilford Brimley, cara, Sim. famosíssimo. Tá no É o Cocoon, cara é. que nasceu velho, cara. E cara, Esse cara, nesse filme, ele é mais novo que você e eu. pois é. Eu só O olho cara assim, nossa, parece mas que nosso cara velho. vovô. É, Ele parece nosso tataravô, cara. É bizarro como esse cara, ele sempre foi velho, ele ele sempre foi nasceu velho. velho. É impressionante. É Mas assim, impressionante. a gente já zoou o outro cara de Cocoon, o Brian Dennehy, É, que que é o também vilão sempre do. parece. Cara, o cara tava com 39 anos, ou sei lá o que. O cara é cabelo grisalho. É, o cara no Rambo, quem Porra. não lembra que no Rambo, né? O cara é mais novo que a gente, mas parece um. Falei assim, caralho, cara. Imagina tu chegar lá e. Mas era muito mais novo que a gente. Não, é, ele é muito mais novo que a gente. É. Ele tinha que me pedir bênção.
Mas enfim, ele é muito bom, o Wilford Brimley, Ah, esse cara é nesse ótimo. filme. É, e a outra pergunta que eu não tá claro pra mim, cara. A criatura tem que estar viva pra ser tomada? Tipo, se o cara se suicidasse, Que caso isso desse? qualquer um deles, se alguém se matasse lá na situação, Ah, o The Thing ainda poderia tomar o corpo? acho que não. Não. Acho que são células vivas. Então o cara poderia, se fosse células mortas também, o cara poderia pegar, poderia tomar posse do helicóptero. Sei lá. Caramba, seria doido, hein? É. Ia ficar Teve que um nem a filme super merda, né? máquina. Virus, que era assim, não era uma merda Hã? assim? Tinha um filme Virus, com a Ah, não Jamie tô Lee Curtis, lembrando. que era uma porra que tinha uma coisa de mecanismos biomecânico, uma merda dessa. Ou Lembro talvez não. estou me confundindo. Sei Ah. lá. Não, pode ser que tenha. É, Mas não, acho que ele tem que pegar e basta ser em qualquer ponto ele de infecção. A saliva, se você dividir o mesmo copo, o mesmo garrafa, o é. mesmo baseado, você passar um Ah, pro outro, ele meio tá. que consegue infectar. Tá. Então, mas rapidamente, só para o enredo, ele é traçado com os personagens que são um bando de maluco que não chega, você nunca sente uma conexão entre nenhum deles assim, muito, o cara talvez o cara menciona um deles menciona que ele era amigo do outro quando é tomado. Eu conhecia ele, mas você não sente que é uma camaradagem do cacete lá? Tem muita. Pô, eu dava minha vida pra salvar esse cara. Ninguém É, tá não tem. cagando. Tá Não tem, nem, não é que os nem caras. não é que nem o no Predador, o É, primeiro, é. aquele grupo de mercenários do Schwarzenegger. Todo mundo meio É. que se conhece, todo mundo, porra, luta junto há muito tempo. Não, ali pareceu meio que cada um E, por si e tal. exatamente. Ia te perguntar, aliás, Predador me lembrou uma coisa que eu ia te falar. O filme começa do mesmo jeito que Predador, com uma nave espacial chegando no planeta É Terra, verdade. que na ocasião do Predador, eu me lembro que você falou que você não curtia esse lance da nave, que você achava que já entregava uma coisa. Eu acho que talvez é o mesmo caso nesse filme, que nem precisava. É, eu também acho que não precisava. Mas eles gastaram 6 meses montando esse maquete, então eles Eu não iam. acho Acho que ruim, eles ainda iam. mais eu acho que nesse caso desse filme não é ruim, porque eu acho que no pelo pôster e pela você já consegue entender o que que se trata. No caso É. do Predador, a ideia é ficar um pouco solta. Você não sabe exatamente do que, pelo pôster, pelo nome, você não sabe exatamente do que ele está falando. Nesse filme, você meio que entende. Ah, não, tá. Defende, mas a maneira que o pôster é feito, a mesma maneira que ele se vende e tal. Eu acho que já entrega que é uma coisa de fora. E daqui no Brasil, então, com o Enigma do Outro Mundo, você já fica muito claro do que você está falando. O que não entrega é quando chegou, porque parece que chegou 100 mil anos atrás, isso 10.000 aqui. anos A gente tá atrás. vendo uma planeta Terra ainda, tipo, É muito 10 antes mil anos atrás, né? das cenas que são retratadas no filme, né? Então, É. tem isso. Então você está falando É, de uma criatura que está ali antes das pirâmides. Sei lá. é. Mas o Kurt Russell, de todos esses caras, ele é o mais antissocial de todos. Ele mora longe dos outros caras. Ele bebe, você vê que ele é um veterano de guerra, alguma coisa. Teve É. alguma coisa. Acho que tem o backstory que ele tinha um trauma de guerra muito sério que ele tenta afogar com álcool e não funciona muito bem. A gente é introduzido ele jogando um jogo num computador de. Acho que De o computador xadrez, só né? fazia isso, é? É, aqueles computadores que só jogam, fazem uma coisa, né? Que era jogar xadrez com ele. É. Cara, mas você acha mesmo que o cara. Eu acho um pouco exagerado ele perder o jogo, ficar tão Na puto verdade, e tornar ele o não uísque fez. dele dentro do É que computador. na verdade não é que Acabou. ele fez porque o computador fez uma jogada ilegal. Tudo bem. Aí ele foi lá Mas é um e fez. prejuízo. Eu tenho visto muita gente depois do Brasil perder a Copa, aquelas imagens ridículas dos caras quebrando televisão. Não, não, Você mas eu nunca acho que vai ele fez quebrar, meio que quer dizer, o em algum computador momento vai meio que. passar. Oi? Eu acho que ele não é porque o computador ganhou dele, mas o computador ele se declarou vencedor fazendo uma jogada ilegal.
Isso, Eu entendo, eu me lembro quando eu entendo. tinha uma vez jogando computador também, desses antigos, assim. Eu não lembro que era xadrez, era alguma coisa, que também com o computador ele fez uma. Ele ricocheteou na lateral do negócio pra seguir um movimento. Eu falei, cara, mas isso não existe esse movimento. Tá, mas você jogou na parede Não, sua só nunca tela? mais, mas também nunca mais joguei. Seria igual a você jogar Duolingo aqui, Ah, aí o não, mas cara eu também faz uma nunca mais coisa que você não joguei. concorda, você joga o Pô. celular na parede e quebra. Me parece estúpido. Mas como eu acho que Aí mostra um como é um personagem um computador que é só pouco. disso, Não, é um cara. Me mostra um personagem meio que tem problemas emocionais. tem, exato, exato. Não um cara estrategista. Não, é legal, porque uma pessoa que gosta de xadrez tem um quê de estratégia na cabeça. Então, Tem, pois é. talvez é um jeito de se mostrar. Ele é um cara que tá. É um alcoólatra, Tem antissocial, tem que ele fica problema jogando de aquela porra lá o dia antissocial, inteiro. É, tem um problema de raiva. E é um jeito bem chuto de mostrar muita coisa sobre um personagem, pois rapidamente, é. né? Legal. Bom, e falando rapidamente da trilha, né? Que é uma trilha muito seca, eu diria. Não tem muitas notas. É de um dos meus compositores Compositores. favoritos, o Ennio Morricone. É Que, bom pra caralho, por né? mais que eu goste dele, ele nunca apareceu no Ele não fez nosso. nada. Assim, já teve Não. coisas dele no Kill Bill, né? Ah, claro, sim. Mas nada composto é, especialmente para um filme, né? E na verdade, muita gente perguntou, pô, o John Carpenter sempre fazia as trilhas dele, né? Ele tinha e tinha criado uma linguagem bem interessante de som, com sintetizadores, etc, etc. Mas sendo que era um filme com mais orçamento, ele eles disseram, "Ah, não, preferimos que você não faça a trilha." Aí ele chamou o Ennio Morricone. Ennio Que Morricone tinha eu feito acho até errado, porque eu acho que a maneira que ele faz trilha é muito, muito competente. A Não, maneira sim, que ele faz. mas eu acho que eles achavam, eles queriam que ele ficasse focado no negócio. Não, eu Mas entendo, parece que eu ele, entendo. ele convidou o Morricone, ele foi visitar o Morricone em Roma, levou uns trechos da trilha que ele fez para aquele filme do Assalto ao Precinct 13 Ah, isso é legal pra caralho. e disse, ó, mas esse som. E o cara tinha feito umas. Ele tava já trabalhando umas coisas assim. Pelo que eu entendi, o Morricone mostrou uma coisa mais orquestrada, do jeito que ele estava mais acostumado a trabalhar. Ele disse: Não, eu gostaria só um pouco menos notas, sabe? E aí o cara fez. E na época, acho que por conta da. O fato que foi muito mal recebido o filme na época que saiu, ele também. Ele recebeu um Razzie pela. Aquele prêmio Oscar de ruim, né? De framboesa. É. Mas ele riu por último. Por quê? As coisas que o Carpenter acabou não usando, dizendo, ó, que tem muita orquestração aqui, Tarantino depois usou no Hateful Eight e o cara Aham. ganhou o Oscar. Então, ele ganhou por mesma trilha. Ele ganhou o Razzie e É, mas depois aí o Oscar, cara. acho que é um pouco também a coisa da A maneira galera quer que é apresentado, é envelopado, né? Não, e eu gosto da trilha bastante desse Eu filme. acho que É muito às vezes a seca. maneira que você conecta, e as pessoas não gostaram desse filme. Então, Não, sim, as mas eu pessoas olham digo, para claro. as pessoas olham para trilha e eu tava vendo até a gente meio que puxou até um pouco essa coisa do Carpenter, porque ele tava tava assistindo um episódio do podcast, né, de entrevista do Billy Corgan, que é dos Smashing Pumpkins, com o Carpenter. E foi uma coisa até que a gente ficou falando junto com o Chris também, disso, não sei o quê. E tem uma hora que o Billy Corgan ele fala uma coisa muito parecida em relação à música dele, que ele falou, cara, uma música que eu tinha feito pra Batman, o Batman 4 eu acho, sei lá, um Batman desses, que as pessoas, ninguém se conectou, os fãs também não curtiram, não sei o que lá, mas depois quando ela entrou pro trailer do, pô, qual é aquele filme de super-herói, que é do Alan Moore, o Ah, Watchmen? Watchmen, quando entrou pro trailer do Watchmen, Uhum. pô, aí as pessoas encaixou tão bem que as pessoas, todo mundo ficou É, falando pra caralho. Falando, às vezes a maneira que apresenta.
a mesma obra é muito diferente, né? Resumindo, não importa essa coisa de prêmio, é tudo bullshit, sabe? No fim das contas. O que você faz é, se você acredita numa coisa, você tem um paixão real, em algum dia vai encontrar sua plateia, sabe? Isso é o grande, acho que é o grande Aprendeu lição. isso em Flashdance também. Tem Flashdance, tem vários filmes assim, tem muitas, Tango and Cash, é, A gente tá tentando convencer as pessoas a assistirem Tango Cash. Bom, você gosta do Kurt Kurt Russell. Russell? É uma grande atuação do Kurt Russell. Ainda tem ele É, travestido, né? tem. Tem. Na Tem cena. Um uma cena clássico. mais ridícula do Muito, cinema. muito bom. Muito assim, Mas normal. esse filme, ele tá muito maneiro também. Não, E mas eu ele é... achei que você fosse comentar o negócio Ah, do Hateful Eight, ah. Sim, né? não. Eu ia falar isso depois. É, tá. Só porque senão depois você acorda no meio da madrugada e me manda mensagem. Cara, eu não falei do lance Ok. do Não, Hateful Eight. então é melhor já adiantar aqui. Que a estrutura do Hateful Eight, um enredo, é de ter essa coisa de É os oito. Como é que é em suspeita, português o Hateful Eight? os É oito odiados. os odiados. Do É no Tarantino. Texas. O personagem do. Os dois têm o Kurt Russell. O personagem do Kurt Russell exerce mais ou menos o mesmo papel que ele exerce no Enigma do Outro Mundo. Que é o cara que ele é o mais desconfiado. Ele tá tentando meio que identificar quem não tá dizendo a verdade no grupo, no chalé lá que eles ficam meio que. Tem também uma tempestade, uma nevasca lá no Hateful Eight. Eu adoro esse filme. Você não concorda comigo, É, mas eu acho um pouco longo. O Hateful Eight, eu acho que eu acho, acho tudo o começo dele muito bom, acho tudo, mas eu acho que depois de um momento ele começa a meio que me cansar e eu fico meio sem saco pra ele. você sente a influência Não, sim, sim. do The Thing no Hateful Eight. Era isso que eu ia É. falar depois. E depois a gente vai falando melhor e detalhando essas coisas. Ou provavelmente não, vou esquecer daqui a pouco, mas fica essa ideia. Não, mas é o lance da paranoia, né? Eu acho que o The Thing, ele tem uma coisa de paranoia muito forte, né? Aí o grande, na verdade, é aquela coisa de você quem você saber que alguém está infectado, você não saber quem é, né? Você uma coisa que na época, até depois, que saiu nos anos 80, né? Aquela coisa toda, e tava com aquele pânico todo em relação à AIDS e tal. E fizeram muitas ligações com AIDS, com esse filme por causa disso, porque achavam que é a mesma coisa. A pessoa que está infectada não sabe, você não sabe quem é, quem está infectado ou Uhum, não, você não conseguia visualmente ver. E também tinha a coisa do maneira do contágio. Claro que a AIDS é muito mais complicada pegar HIV do que do Finger, né? Mas na época também as pessoas não sabiam se beijo passava, não sabiam o que que era. E a maneira que você tinha de descobrir, fazer o teste era também com é, sangue, que é sangue. com a maneira que a gente fica, que é utilizada no filme, né? É. Mas ele não fez isso com esse pensamento. Não, não fez, não fez. Foi uma coisa que Acabou acontecia, criando-se essa da conexão analogia. realmente, Né? porque realmente tem várias. Você consegue Você ler essa. consegue, Consegue. não, é claro. E mas o que acontece é, a partir desses noruegueses que chegam lá botando para quebrar com o helicóptero. Os caras são bem incompetentes também, né? Que a um certo ponto o cara joga uma granada, ele acerta o helicóptero dele, Não, não. explode. Ainda tem um tiroteio. E a gente meio que. Cara, e aí eu vou te falar que eu não vou Acho que o conseguir Kurt lembrar Russell, o na hora que nome ele vai de. na base e vê que tem um negócio todo que aconteceu com os noruegueses, ele devia ter pensado, cara, acho que eu vou pegar o helicóptero e vou embora. Ah, Não, que se dane as pessoas lá. É. Eu não vou encarar essa bullshit. Eu É vou pegar o helicóptero e vou pra Nova York. Foda-se.
Eu certamente teria essa vontade, cara. Sabe? Eu não vou voltar. Vou voltar pra quê? Eu não sei que porra é aquela. Mas é que eu acho que tem uma coisa de maneiro nesses caras, que é todos os arquétipos desses caras é tipo cowboy meio que eu sou o último fronteira entre o abismo e a É, salvação. Então eu vou me sou. sacrificar pra salvar o mundo, sabe? Que nenhum dos caras, ninguém grita, ninguém faz piti, ninguém tem um freak out. Só o doutor no momento, mas fora ele, você nunca ouve ninguém gritando, sabe? Todos eles ficam mais pasmos quando ele vê assim. Eu também ficaria, cara. Caramba, o cara tá crescendo uma segunda cabeça dessa porra, sabe? É uma parada quase freestyle jazz. Você tá vendo? E é um lance muito de filme de terror, né? Que você vê tanto no Overlook Hotel do Iluminado, que você tá numa área confinada com gelo por todos os lados, e se você sentindo lá de fora a opressão do inverno com uma criatura, né? Uma entidade, ou o que for. Mas me lembra muito também o Enigma do Horizonte, que a gente já falou aqui. Sim, sim. Porque você tem aquela coisa toda deles terem chegado numa nave, que também era vista como se fosse um Overlook Hotel, e eles meio que chegarem, verem um monte de gente morta e não sabem exatamente por que que matou essas pessoas. É isso, e não tem ninguém pra ligar também. Que eles estão em todos os casos você tem sempre tem a questão que os caras, a gente já mencionou que por algum motivo eles não estão conseguindo mais se comunicar com com as bases próximas ou com os centros ou não sei pra quem que aquele cara tá tentando ligar, mas ele não tem mais conexão. Então eles estão completamente ilhados. Que nem no Overlook, o cara também, a Wendy tem É, aquela é. cena que ela fica ilhada. No Enigma do Horizonte, os caras estão a mil, Ele tá lá em 100 Júpiter, mil sei lá. quilômetros, estão em outro planeta, outro universo. É, então tem essa questão da isolação e dizer, ó, eu tenho que resolver isso porque se eu não resolver, não tem outra pessoa, eu tenho que salvar, eu tenho que me sacrificar para evitar que a humanidade se perca, né? E é mais ou menos isso que, assim, eu questiono muito do comportamento deles frente a isso. A gente fala que eles vão investigar a base norueguesa, chegam Sim. lá, vê as paradas mais bizarras que é como você falou, eu disse, cara, what the fuck is this? Sabe? Tem um cara que a cabeça separou da cabeça, assim, é uma parada muito freestyle ali, sabe? Bem Enigma do Horizonte. E o cara é muito cowboy, né? Aliás, o É que você chapéu pode dele é. achar que rolou aquela coisa do Cabin Fever, né? Que a pessoa fica meio que louca Uhum, e uhum. mata todo mundo, entra numa pira. Porque, pô, tu tá isolado no meio do nada e foda-se. É, mas o fato é, aquele. O chapéu. Ele também fizeram questão dele usar um chapéu que ele Sombreiro. parece um Urban sombreiro. Sombreiro. Ele não parece o Eufrazino puxa-briga? É, Aquele cara que tá sempre tentando dar tiro do no perna Pernalonga. longa, aquele Rick, sabe? É muito engraçado. É difícil levar ele a sério com aquele chapéu. E o próprio Kurt Russell falou que ele ficou muito surpreso quando apresentou. Você vai usar esse chapéu. Aí ele disse: é sério que. You're serious que você quer que eu use aqui? Que o cara fica ridículo, né? E o Kurt Russell é um cara bonitão. Então ele consegue. Ele dá Ele uma tem um dignidade pro carisma chapéu. que você consegue. Ele consegue usar chapéu bem. É, Mas eles estavam tentando botar isso pro teste com esse chapéu, sabe? Porque é o chapéu mais ridículo da história do cinema pra mim, cara. é muito feio esse chapéu. Assim, que a gente falou, lembra que a gente falou que na época que a gente fez o Indiana Jones, que é difícil, aquele chapéu, você tem que ter um vibe pra conseguir pull off um chapéu naquele, você tem que ter você tem, você tem que segurar, sabe, Tem uma o negócio. áurea, eu Tem que ter diria, áurea. os jovens. Porque se eu começasse a usar um chapéu desse, você ia rir O na minha Fedora, cara. é. Cara, você ia Ou rir na você minha usar aquela cara. jaqueta de escorpião do Drive. É, cara, não tem. Você tem que ter uma aura, cara. Sabe?
Você não Infelizmente eu não pode tenho usar. uma. Eu gostaria de ser um cara que pudesse usar qualquer coisa e eu fazer a coisa cool. Eu não tenho essa coolness, né? Mas é. Mas o Kurt Russell quase chega perto a fazer esse chapéu cool, mas nem ele consegue. Na minha humilde opinião. É que eu acho que como ele ainda usa muito casaco, eu acho que ainda segura um pouco que em termos de proporção funciona. É isso, uma coisa. E Mas você ele, não ele consegue sendo. imaginar o Kurt Russell de bermuda e camiseta com esse chapéu? É, cara. Não dá. Ia, ia ser ridículo, cara. É. Ia ser- Mas, assim, ele tem uma vibe que ele consegue pull it off, né? Mas uma, uma, uma coisa curiosa é que ele não chegou a pilotar helicóptero, ele não sabe pilotar, né? Mas o piloto, ele meio que tem umas cenas lá que eles estão decolando, é o Kurt Russell tentando decolar, então parece que Sacolejada. dá uma sacolejada meio deselegante, assim, no jeito que tá decolando. Mas também, pelo que eu ouvi falar que você não pode, realisticamente, você não deveria usar helicóptero nessa temperatura fria. Mas helicóptero é um equipamento mais para verão, sabe? Deve ficar tudo congelado, né? E é muito perigoso viajar de helicóptero assim, sabe? É, Mas eles conseguiram, então, que ah, bom pra não, eles. devem ter um tipo de adaptação. O equipamento ele deve ter sofrido uma adaptação para conseguir fazer aquilo, né? É, Até porque estavam em um local inóspito, filmando mesmo, e estava funcionando. é, assim, aquelas cenas são reais. Então, quer dizer, então Mas, dá, mas dá. não é, eu acho que não é de praxe você usar helicóptero desse jeito, Não é assim, no, recomendado. É no- que, na verdade, você vai para um negócio desse, você mesmo que você tenha um helicóptero ali, não é para você ficar usando, né? É. Você usa para uma emergência, você usa para pegar mantimento, normalmente deve até, ou devem deixar lá, ou sei lá. Mas não é Não, uma não, coisa, vou pegar o helicóptero, vou ali no Bob's, comprar um hambúrguer, vocês querem alguma coisa, saca? Não é e isso. até pra ir, e até para fazer uma missão de resgate, o Kurt Russell parece estar com um mínimo saco pra isso. Ele fica, você quer realmente? Ele fica falando que os caras são suecos, aí ele, e o coroa, tem um coroa lá que ele é meio que o comandante, né? É o cara que dá o tiro no início do, É, que é o cara que dá o tiro no início, é. que atira no norueguês. É, eles visitam lá, eles vêm. E aí, cara, você vai. A minha memória pro filme ainda não tá tão perfeita, mas Ah, não, assim, eu acho eles que não veem precisa ir aquela, cena a cena, aquela porque eu acho cena que da também fica meio cara. confuso. A gente pode ir Não, falando não, não, mas eu só quero falar das cenas particulares mais impactantes. Eles encontram essa criatura que parece ser um homem que se separou em dois antes de cortar os pulsos Aham. E o e a sangue porra ainda do congelado, é? o sangue congelando e ninguém É. diz, caramba. É, por isso que eu falei, né? Naquela hora que você pensa, cara, eu vou pegar esse helicóptero e vou pra casa? É, mas E não, manda uma eles equipe de resgate resolver isso depois? O foda pra mim é que eles levam a porra de volta pra base, cara. Eu não sei que tipo de contaminação causa uma coisa dessa, cara. Isso aqui é mais coisa mais bizarra pra mim. Eles voltam com o corpo do cara, o que Do que resta era do aquilo, é? corpo, aquela obra de arte moderna que era um ser Ó, humano em algum coisa momento. bem Clive Barker, né? Uma É coisa Clive bem. Barker. É. Pra mim parece muito também Cronenberg, cara. A The Tem muito Fly, Clive. aquelas porra do The Fly, É que o sabe? Clive Barker, você acha que você chegou a assistir Hellraiser, essas porra? Não? Hellraiser eu não vi, eu vi aquele dos Night Things, eu não me lembro o nome do porra. Nightbreed. É, é, A Hellraiser é muito bom, assim, mas. Nightbreed tem que estar na vibe, não tem jeito. Mas. Eu me lembro de Hellraiser é ter um assistido clássico. Nightbreed quando era novo, eu achei meio chato. É. Eu não gosto muito de free, assim, eu gosto da ideia da paixão por qualquer coisa. Eu não sou muito fã de freaks, sabe, assim, eu gosto eu gosto Tô desse tipo tentando. de filme Vai. onde o homem se destrói e vira um freak. Eu gosto desse tipo de negócio, sabe? Como Aham. eu me surpreendi quanto eu achei engraçado. Cara, eu ria.
Certas cenas que tem uma certa comédia no negócio, sabe? Quando os negócios. É tão absurdo a parada, Ah, sabe? sim. Inclusive, se você escuta o áudio comentário, a primeira vez que o cachorro nasce, brota, explode, eu sei lá o que que você quer dizer do cachorro. Do cachorro original, que ele meio que se abre todo, aí sai aquela aberração que é um. São tipo 5 cachorros com 6 línguas, É, né? muito bom. E uma língua de flor com dentes, assim. Eu achei tão engraçado o Kurt Russell, o react dele, é tipo. Cara, o cachorro, Muito ele tá se bom! divertindo muito O cara assistindo se aquilo ali. divertiu, ele riu pra cacete. Pra essa cena e a depois, Não, e é uma aquela coisa que mais. realmente vale a pena pra quem gosta do The Thing. E nunca teve esse prazer de assistir ele comentado pelo John É, Carpenter e o Kurt Russell. É uma coisa que realmente vale a pena. você pode encontrar, tem um podcast que faz áudio comentário. Ele resgatou todos os áudio comentários. Você pode. Na Você verdade, eu pode. peguei tem um YouTube Então, mas tem que, no YouTube, mas tem um que canal tá completo. Aí eu botei junto com o filme passando, E eu fiz a mutado. mesma coisa. Mas depois eu descobri que tem um, Mas o tem um Blu-ray, canal. DVD, porra, né? Não, então, tem um canal de podcast que tem vários filmes, cara, com comentário. Assim, você pega um filme, você pode colocar e ir escutando vendo o filme, Era um assim. prazer que eu tinha muito antigamente na época do DVD. Eu ficava sempre assistindo os filmes que eu gostava com comentário. Eu achei É, uma coisa muito, muito divertida. é. Mas e foi um filme difícil de fazer, porque no frio, todas as condições. Nunca vi um filme que usou tanto fogo na minha vida, sabe? Não, e Lança-Chamas é uma coisa É animal, né? lança-chamas pra cá, tem 2 lança-chamas, os caras fazem coquetel Molotov. E isso, detalhe, cara, tem O Rick cenas. Dalton que falava isso, né? No Era Uma Vez em Hollywood, que como aquilo ali era um instrumento do mal, um lança-chamas. DiCaprio, né? É, o Fantástico. DiCaprio, não sei o quê. Mas eu vou te falar, cara, o negócio, o desafio do Carpenter também é que o Rob Dean, todas aquelas paradas que brilhavam ali, era tudo querosene, cara. Então, pra aquilo dar um incêndio fudido, Não, era cara, 2 tempos, cara. 2 tempos. Assim, Cara, lança-chamas deve ser uma coisa pra você é tão manipular. inconveniente, né? Você tem que usar um backpack and shit. Cara, aquela porra deve ser muito, muito, muito desagradável de usar. É. E Faltou só uma cena, eu queria ver uma cena do cara ligando acendendo, né? acendendo o cigarro com lança-chamas, cara. Sabe? Ai, ai. Mas o. Mas Mas assim, realmente, eu fico sempre. Eu me pergunto a mesma coisa quando eu vejo os caras fazendo uma autópsia numa criatura claramente alienígena, sem luva, né? sem menor preparo, sem uma máscara, sem uma porra nenhuma. Tu fica assim, cara. É tipo o Alien, o primeiro, que os caras eram um bando de caminhoneiro do espaço e ficam fazendo as coisas. Assim, cara, por que vocês estão fazendo essa merda? O Wilford Brimley era tão casca grossa, cara, que aparentemente os caras disseram, será que vai ficar muito nojento? Que o cara pega umas entranhas, assim, né? Ah, o que que você tá pensando, o Carpenter? Perguntou para o Wilford Brimley, que ele era o doutor, né, fazendo as cenas Aham. da autópsia. Ele disse, ah, eu tô pensando na minha lavanderia, sabe? O cara é muito no bullshit, sabe? Não, é. Mas, mas realmente eu digo, cara, ali pra. Se tem alguma doença, tá todo mundo infectado ali. Não, tô todo mundo Porque não tem infectado. nenhum tipo de Aquele cara, cuidado. então, tava completamente infectado. O primeiro cara, eu acho que o primeiro cara. Tem uma cena E que. só para deixar claro que eu cheguei a pesquisar, o Wilfred Brimley, ele realmente é mais novo nesse filme do que a gente. Eu Ele tinha sei, cara, eu 47 anos. pesquisei. Eu sei. Eu sei, cara. Isso eu te mandei O uma Kurt mensagem Russell quando tinha tava vendo. 30, cara. Eu sei, é todo mundo. A gente Eu acho que eu é. preciso envelhecer mais uns 20 anos para ter os 30 anos que esse cara tem. Mas deixa eu te falar, cara. Então, você tem mais ou menos a ordem dos infecções? Cara, Aí tem uma ordem que assim, a não é teoria, claro. O filme ele não explica eu muita sei. coisa. É, O filme, na verdade, quanto tempo. A gente descobre. Tem coisas informações que a gente vai pegando depois. O tempo que certo. se demora para a pessoa depois de infectada é considerado de 45 a 90 minutos, 1 hora e meia. Que é o tempo que uma pessoa infectada ela fica completamente.
assimilada pela criatura. Mas é uma informação que não tá no filme. Quando você vai pegando em outros lugares e tal. A ordem normal que as pessoas estão seguindo, que também não é confirmada, coloca o Palmer como o segundo infectado, né? Depois do cachorro, Uhum, e o Norris. uhum. Só que muita gente inverte, às vezes coloca o Norris como a segunda pessoa infectada e tal. E o Norris é o cara que fica com aquelas mãos e ele grita "Ah!" ali fora no que aí depois o Kurt Russell O Norris seria churrasca ele. o cara da silhueta, né? Que o cara, e o Palmer, que ele vai botar o. Eu acho bacana que o cara tem um videocassete igual o videocassete que eu tinha antigamente, naquela Uhum, época. Era um videocassete da Panasonic que tinha a frente meio que imitando madeira, que a uhum. fita entrava por cima. É. É É o que nem o mesmo modelo que Cadillac. eu tinha. Era uma coisa assim, pesava 30 quilos aquela porra. Aham. Eu me Era, no, lembro, era, um cara. vi- era um videocassete dos anos 80. E ele tinha um botão que eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele tinha um botão do lado do. Onde que marcava a hora, que era 50-60. Se você botasse 60, ele considerava que o minuto tinha 60 segundos. Se eu botasse 50, ele considerava que o minuto tinha 50 segundos. Que era uma chave que eu não faço ideia de para que, o que que você ganha colocando um minuto mais rápido do que 10 segundos do que o resto do mundo. Pss, caramba, não sei te Não dizer. faço ideia, não faço ideia. Mas ele é o cara que tá pesquisando que eles trazem. Não, que a sequência é a seguinte. Aí depois do Eles Palmer tem o voltam. Peraí, Norris, aí só. depois tem o Bennings, Não, vamos fazer só uma rápida. Até pra que é mim, aquele cara que pra, tem or- o. pra organizar o cérebro aqui. Mas A assim, mas eu acho que também sequência ficar dos. falando nome de personagem, cara. Eu que Não, vi não, o não, filme não, essa não, não. Eu semana. quero só os momentos chave do filme. A primeiro momento chave é quando eles voltam pra base, tendo descoberto que tem um cara freak. Aí, enquanto o doutor tá fazendo a autópsia, a um certo momento o cachorro no canil explode, vira aquela parada, começa a atacar os coitados dos outros cachorros. É, E eles têm o primeiro freak out. E e aí é a começa a primeira vez acelerar. que a gente começa a ver o lança-chamas É, porque do. balas não resolvem o problema É. do. E tem dois caras. O personagem do. Como é que é o O Carl Spawn lá, Childs? aquele ator. O cara do Quem Vai Ficar com Mary, É o Childs, é o o Keith David. Childs. É, Qual é a função dele na base mesmo? sei lá. Então, ok. Ele parece o cara que mais entende do lança-chamas antes É. do Kurt Russell, Mas ele é né? um cara maneiro. Não, é maneiro. Sabe quem ia Talvez a ser. função dele seja ser um cara maneiro. Porque às vezes eu acho que uma base dessas, com um monte de gente chata, eu acho que é bacana você ter uma pessoa que a função dela é ser legal. Sabe? Dois caras que foram considerados pra essa parte Eu antes do. sei de um que a gente já falou, né? Quem Você era? falou que era o Winston, do Sim, o Caça-Fantasmas. Winston. Mas o outro era Carl Weathers. E o Carl Weathers também, né? Ia ser maneiro que também, Carl E Weathers. foi uma Embora eu acho galera que que. foi, que foi, que foi considerado. Embora Ele deveria ser legal. agora me deu um branco no ator aí. Como é que é o Keith nome do cara? Davis. O Keith Davis é muito bom ator, tem uma puta voz. Ele fazia a voz do Spawn na série animada. E já fez várias outras É, séries. ele fez Armagedon. Ele é esses cara todo de. É character actor, né, esse cara. É, aquele que eu gosto, que é o Eles Vivem, né? O They Live, ele também tá nesse filme. Que ele é um cara que é parceiro do cara. Tá. Então eles fritam o cachorro, acabou. Nem sequência eles começam eles voltam pra base. Ah, ele fez, pra quem, uma coisa mais moderna que ele fez recentemente foi a voz do presidente, do President Curtis, do Rick and Morty. Tá, tá. Legal. Então, voltando ao enredo aqui, cara. Tá, pra não se perder. E aí vão pra base de novo do norueguês, descobre a nave espacial. O Aham. cara descobre que essa porra pousou há 100 mil anos atrás. Eles começam a construir É uma 10 mil parada anos assim, atrás, pô. né? Não, 100 mil anos, eu É. acho. Uma parada absurda, assim. Aí o cara. 10 mil anos é nada, cara. É anteontem. Nesses Não, 10 mil mundos, anos né? é coisa pra caralho. 10 mil anos não é porra nenhuma. É, cara, mas é 100 E mil que era a anos. humanidade 10 mil anos atrás? Tá bom.
Tá O ser bom. humano, como Homo sapiens, é 27 mil anos, como aquele bicho que ficava andando na caverna, é Tá, 27? então, eles 10 mil dizem anos é que tempo pra caralho, cara. eles descongelaram uma parada de lá que tava lá centenas de mil anos ou 1000 anos, muito tempo. O filme fala. Eu não tô Aí, lembrando. aí ele Eu disse, acho que é 10. aí do nada os caras conseguem construir uma coisa que, puxa, enquanto isso o outro cara descobriu, o Wilford Brimley descobriu que tem várias coisas misturadas, mistureba de coisa lá. Ah, tem coisas humanas, aqui tem coisas que parece que outra criatura, talvez de outro planeta que eles tenham visitado antes, que estava assimilado ali, né? Então Aham. é um freestyle, é um tipo um buffet, uma comida aquilo de criaturas dentro dessa parada. E aí eles começam a ficar muito preocupados, realmente. Claro, eu também me preocuparia. Pô, aí o outro começa a perguntar: você tocou isso? Cara, você tá praticamente mergulhando dentro do corpo dessa criatura, o Wilford Brimley, né? Ah, o cachorro te lambeu, ele te tocou. Ele pergunta pro o Richard Major, que é um outro ator que fez o. Eu me lembro dele como o pai do garoto do. Aquele filme do Corey Feldman, que eles roubam o carro do cara. Ele Ah, também é outro. tem licença pra dirigir. É, licença pra dirigir. É o cara Bom pra que. caralho esse filme. É o cara. Não sei se é o veterinário. É o cara que cuida dos cachorros. Que... E aí tem outros caras que. Eles quase não aparecem no filme, assim, mas eles estão lá, né? É um monte de gente muito parecida, né, cara? Não, mas é de propósito tudo É, isso, né? é. Porque é pra você ficar confuso. Quem é a Thing e quem é o ator, sabe? Que é uma Eu acho que. reclamação que os críticos da época tinham, né? Falando que era um personagem muito 2D, né? Que você não sabia quem era direito, por que que você se importaria e tal. Mas eu acho que é só porque você quer falar mal do cara, né? De repente. Não, eu acho que não tem relevância, que eu acho que o filme é um filme muito bom. Mas Eu é acho o que é que, parte foi do uma crítica que mistério, fizeram. mas tudo é feito de propósito pelo Carpenter para você não ter essa clareza. Quem é? Você não consegue nem dizer qual ator é quem. Como é que você vai É, saber qual deles é a coisa? Aí você fica naquela coisa, quem é quem, quem é quem? E se essa é a você. coisa. E aí é o que da questão. Mas aí Essa é a coisa da coisa. é, é a coisa da coisa. Em seguida, eles começam a suspeitar um dos outros. Aí a paranoia começa a ficar, aí quem é quem? Ah, você teve com quem? Você teve contato com a criatura? E aí o enredo principal do filme é esse, é paranoia de quem é o monstro, né? Quem é o que o monstro, se o monstro consegue ser qualquer um pode ser o monstro, né? Então, Existe uma discussão de quanto tempo você demora para descobrir se não, você perde a consciência logo de cara ou não. Isso não, também o cara, filme não fala. os próprios atores ficaram tendo essa discussão que você estamos tendo, que eles ficavam discutindo, não, mas se eu sou a coisa, Eu sei que eu sou a eu coisa. saberia que eu sou a coisa ou eu tô É. fingindo ser a coisa? Porque Outra você coisa vê, que. tem uma cena do exame de sangue que você vê que tem alguns casos Que o cara que a não pessoa sabe. fica aliviada quando ela vê que não. É, e você não E sabe, tem né? um final alternativo, inclusive, que é isso. Seria o Kurt Russell indo lá fazer um exame, botando um negócio de sangue pra ver se ele tinha sido infectado, né? Porque, de novo, voltando com a ideia da AIDS, é isso, né? Você pode ser infectado e você não saber nem que tem, né? É, Então ali, mas a ideia normal é que você meio que sabe que eu tá. acho que ninguém sabe, cara. Eu acho que você E, fica, mas eu, ele eu fica acho que tem um cara que ele reage sabendo que o cara que você entende que tá, né? Que o exame entrega, ah, ele reage como se ele soubesse que tá. mas qual deles é? Você tá Qual era o falando do, cara? do o primeiro cara que ele churrasca lá tem um cara meio louro, meio careca. É um Que é o logo no que eles primeiro estão que fazendo ele exame de fica com aquelas sangue. mãos, ele fica com aquelas mãos gigantes, ele não consegue mais falar, ele só fica, Ah, aquela cena sabe, é tipo, foda. é foda. Aí o cara já chega Porque eles entendem que ele não terminou a assimilação, então o cara ainda tá. tava ainda no buffering.
É, Aí, é, é. aí o cara manda. Ele cozinha o maluco. E, E e aí também tem entra. um momento que o cara joga, ele faz uma simulação no computador que diz que Então é. seriam 3 anos, mais ou menos, pra pegar a humanidade toda. Não, mas aí você tem que falar quem é o cara. É o Wilford Brimley. Que aí É, o ele tem Wilford um Brimley. freak out. Tem um freak out muito bizarro, né? Ele tenta quebrar as coisas. Ele quebra o helicóptero dos caras. E ele faz um estrago lá no, é, eu não me lembro bem. Cara, você tem que Não, dar uma é. força aqui, porque eu vi uma vez e meia o filme. Então, o Wilford Brimley, ele, na verdade, ele entende já o que que é, então ele destrói o helicóptero para que fique contido ali, né? Ele entende que, ó, cara, para salvar a humanidade, eu É, preciso acabar com. Primeira coisa é tirar toda a locomoção. mas ele não se comporta como um cara que tá bem da cabeça. Aí. Cara, eu acho que ele se comporta como um cara que descobriu, né? Você tá numa área paranoica, você descobriu uma coisa que você pode salvar a humanidade ali, se você resolver, e você não sabe em quem confiar. Tá bom. É. Então, o cara meio que ele fez o que ele tinha a mão pra fazer. É, aí, mas eles dão Aí prendem ele num chalézinho lá, e coitado do chalé. depois ele descobre que ele tá infectado, mas ele deve ter sido infectado depois, não naquele momento. Porque você chega uma hora a ver que ele botou uma corda de forca ali que ele tava pensando em se matar. Ou será que ele se matou e depois foi infectado? Tava aí a minha pergunta. Não, mas eu acho que não, cara. Eu acho que você não pode. Ele não tem como. A menos que seja uma coisa muito logo depois que você morreu, eu não acho que ele pegaria uma carcaça, entendeu? Não, ele Ou foi ele não, infectado mexendo especulação. naquela baboseira que ele tava mexendo sem luva, aquela porra, Sim, cara. mas ele não pode ter ficado infectado ali, porque se ele tivesse ficado infectado ali, ele não teria feito aquelas pesquisas todas. Porque ele não tem porquê ele ficar descobrindo como acabar com o negócio, se ele já é o negócio. Cara, mas aí é meio confuso isso aí. Vou te falar, isso aí não faz muito sentido, não. Por quê? Porque se fosse pra ele ficar infectado, cara, o cara tava mexendo no Não, ele tava corpo mexendo, vivo, mas ele pegando não as foi infectado. entranhas no negócio. Se respingou uma coisa na boca dele, assim, quando ele tava fazendo, alguma parada, ele Sim, tá fudido, mas você não consegue imaginar por que que o cara vai. Pra que que ele vai fazer uma pesquisa se ele tá infectado? né? Mas outra coisa absurda, cara, quando eles estão fazendo o teste, todo mundo usa o mesma faca pra cortar o dedo. Então, se você não tava, aí você usa um que tava depois, agora Eles você usam tá. mesmo bisturi? Não me lembro. É, cara, eles usam o mesmo bisturi. Ah, eu não Os usaria. Eu caras, tenho os nojo. cara, Eu tenho nojinho, eu não faria isso. Mesmo se não tivesse infecção nenhuma, eu não ficava cortando minha mão com que outra pessoa cortou, cara. Porra. cara, até no que diz de, não tem nada de sanitário nisso, cara, Não. sabe? Agora, o filme tem umas mortes, cara. Ele tem umas mortes, não. Ele tem umas cenas que são tão fodas. Que eu acho Uhum. que aquela cena que o cara vai fazer que o cara vai com aquela coisa de. Pra recuperar o batimento cardíaco de choque, né? Tá, Como é que é porque o nome? um dos caras, em algum momento, porque tem todo um lance que, a um certo momento, eles começam a desconfiar que o Kurt Russell é infectado, aí todo mundo meio que rebela contra ele, aí ele faz meio que uma coisa de ameaça, e o cara com dinamite, ele começa a explodir a porra toda, cara. É, porque o cara é um cara completamente niilista, sei lá. O cara, ele mesmo quando o cara tava todo mundo lá jogando sinuca lá, conversando na sala oficial, tá o cara com uma arma, um uísque, É, é. Mas, sentado, porra. mas tem toda essa doideira que eles acusam ele. Enquanto isso, um dos caras tem um ataque cardíaco e aí é uma obra-prima. Cara, aquela cena é muito foda. E Eu acho que começa com o cara com aqueles paddle para ressuscitar um cara com um ataque cardíaco, né? Dando. Tch, tch, tch. E acho que tinha dois doutores, né? O segundo doutor era. Eu não me lembro quem era o segundo doutor, mas o ator tá lá fazendo
dando aquele choque no cara. Aham. No certo momento ele aperta demais tipo, o Cara, peito acho do que ela... cara quebra como. Ele abre com uma Sabe o que boca que me lembra, gigante. cara? Sabe quando você come ovo de Páscoa e você quebra a primeira vez? Eu não Que nem como, um eu ovo não de... sei que eu como ovo de Páscoa, mas tá. É. Você nunca comeu um ovo de Não, Páscoa? não dessa maneira, como você vai enfiando a Não, mão no mas é. meio. Não, não é. Não é. Assim que você come É ovo não, de porque o Páscoa? jeito. Não é. É porque do jeito que a gente faz, a tradição da minha família italiana, tem que, pra dar sorte, você tem que dar um soco no ovo de Páscoa. Ah, Aí não, eu você, não faço isso, cara. você racha ele. Mas é. E racha do jeito que racha o peito do cara. Aí vira dente o negócio. Aí vira dente E come a mão do cara, come e os morde o braços. braço. E eles pegaram um cara com braços amputados, É, é. pegaram um cara pra fazer a parte e eles colaram uma cara que parecia o ator que tava nesse cara. É tão crazy. Não, Aí eu filme fico muito bom. pensando o Rob Baldini, aquele lobisomem lá, tipo, se divertindo vacas, né? Parece que E essa é- cena tinha muita querosene. Ele falou, sabe o quê? Tá tudo cheio de coisa muito flammable. Ah, é? Enquanto isso, outro cara tá com um lança-chamas ali. Não, porque o cara, porque aí sai uma criatura com a cabeça do ator É. de dentro da barriga, enquanto a outra cabeça dele, quando os caras começam a jogar lança-chamas, a cabeça vai deslocando para poder sobreviver. Ela vai saindo e vai descendo pela mesa e Uhum. sai usando a língua para poder se fugir. Não, e logo em seguida ela transforma-se numa espécie de aranha Sai umas patas de aranha da. e sai duas olhos antenas. Cara, é genial. Cara, Eu me genial. lembro o Kurt Russell nessa cena, quando ele tá fazendo áudio e comentário, o cara não consegue parar de rir, sabe? Claro, o negócio é genial. É. E tem a fala lá, what? É o que ele disse, what the fuck? Tem um cara que fala, é, oh, you gotta give me a fucking break, alguma coisa assim, tipo, que os caras, eles não conseguem nem ficar assustados, eles estão, é tipo, what the hell, né? E na verdade, durante a filmagem, eles não estavam nem vendo exatamente, né? Porque esses efeitos foram colocados depois. Mas é tudo muito genial, né? Imagina você assistindo essa porra depois, como ficou. É. Você, na hora da gravação, você não tá vendo isso. E eles estavam muito inseguros, porque parece que quando você tá presente sem o filme, a parada parece muito fake, muito feia, É. sabe? Aí o cara, parece que o Rabodin, o Werewolf, chegou lá e falou, pô, não, espera, eu tenho que botar mais creme. Assim, espera, wait till I put the slime, sabe? Quando põe uma geleca, É Que é muito uma coisa bom, muito velho. Alien, né? Porque Alien tem essa coisa biomecânica, né? Os caras Então, e tem muitas usava coisas paralelas. tripas, usava Sim. coisas assim de tal. O Alien, no geral, eu até acho mais nojento, assim, uma série de coisas. Não, não, cara, mas eu digo, eles se inspiraram muito em aspectos do Alien, daquele negócio de que a criatura ela se funde a outro organismo e Sim. transforma o organismo, eles viram uma nova coisa a partir daquilo. Eu vejo isso é uma cópia esfarrapada, né, do que o Alien já tinha feito. Eles fizeram uma versão, e se a criatura não fizesse sentido, Aham. sabe? Eu acho que é isso que o cara E falou. não é só Se não fazer pudesse, sentido, mas você não tem uma regra. Eu acho que não a tem grande coisa regra. do negócio é não ter regra. Porque É, parece que cada uma é um outro universo de raciocínio, é, que é. é o que torna mais interessante. Você não tá vendo a mesma coisa acontecendo, você não sabe o que vai acontecer. Não, e essa foi uma coisa que o roteiro original, o Carpenter tinha rejeitado, porque disse, pô, a criatura não precisa ser uma coisa mais aleatória. Eu não quero que ela tenha um shape específico. Eu quero que ela possa ser qualquer coisa a qualquer momento, sabe? E dá a entender que a criatura, ela já tinha absorvido
criaturas de outros planetas. Então ela tava misturando o DNA humano com aquilo, e aí ficava aquela coisa que parecia um espaguete em algum momento, sabe? É porque a gente não Uma entende. bolonhesa. É É porque assim, a gente não entende se a criatura ela era que comandava a nave espacial ou se era alguém da nave espacial que estava levando ela prisioneira, é ou verdade, como se cara. fosse um experimento. Que aí ficaria bem Alien nisso, né? Então, você não sabe exatamente nem isso, a gente sabe, né? Porque depois É. depois daquele exame de sangue, né, tem aquela cena que o cara vai, ele liga o exame de sangue, né, ele vai botando o negócio com fogo, Uhum. fervendo, né, e aí cresce do nada. Aí você Não, descobre que o não, é cara que é. o que o cara descobre é que ele gosta, a criatura quer ficar no frio. Tanto o Ártico é um lugar ideal para ela, porque é muito frio, ela pode se congelar e ficar vivendo até o próximo momento Ficou mais mais, propício. mais propício para ela, né? Então, a ideia dos caras usarem fogo como uma coisa para matar ela, fica claro aí, que ela odeia o calor, assim. Então o cara manda fogo, e aí o teste que eles conseguem decifrar diz, se a gente pega o sangue de qualquer um de nós e a gente coloca uma coisa quente, a criatura, o sangue separado, ele ainda faz parte da criatura, né? Ele ainda é Sim, um. é, A porque é criatura parte da entende, criatura. ela entende como parte dela. Então ela vai sentir a dor, e aí, se for você, você vai explodir. O que é bem, é um teste bem. Eu ficaria bem nervoso com esse teste, especialmente se você não sabe se você. É, que é essa questão, se você não sabe, É, é que nem aquela pessoa que, voltando pra questão de HIV, aquela pessoa que fez um monte de merda é. desprotegida e de repente, pô, agora você tem que fazer um exame de sangue, a pessoa não tá nem caralho. E se eu peguei alguma. Aí a pessoa começa naquele. Que hoje em dia, os exames de sangue de hoje em dia de HIV eles são muito mais tranquilos, porque eles são praticamente na hora que você sabe. Certo. Você sabe com minutos, né? É, lá você tinha que esperar dias, né? Antigamente, você demorava uns 4 dias para descobrir. É, São 4 dias que você tá avaliando toda a transa desprotegida que você fez, é, pensando, será que foi ali? é, outra. Então, o perigo, a questão ali. Só que a maneira que na cena é muito boa, porque depois, quando o cara descobre que o cara ali tá. O sangue do cara tá contaminado, o cara, ele meio que se. O rosto do cara começa a derreter, ele meio que se abre, começa a vira uma boca que morde a cabeça do outro cara. Não, o cara que tinha acabado de passar o teste tava dando aquele alívio. Não sou a coisa. Ele é engolido. É É, o Windows. Acho que o Windows a coisa, a cabeça do cara abre e lança meio que uma corda, parece um espaguete na cabeça do cara. E engole o maluco, coitado, é que é o né? Palmer, né? O Palmer que tava É com o Palmer. infectado, aí a cabeça dele abre, né? Cara, são umas coisas. É uma coisa tão É porque é freestyle. isso que É te. um, Porque o Tarantino adora esse filme, né? Ele fala é, muito. Ele fala assim, cara, porque é totalmente imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. O nível de é, paranoia é tanto que você não sabe nem qual é a manifestação que vai vir dali. é um terror tão freestyle, né, cara? Que é tipo. É tão improvisado, mas a complexidade que levou pra fazer todas essas cenas é imensa. É imenso. Mas cria-se esse universo muito aleatório de surpresas. E você fica meio que. Você nem fica tão. Eu não fico com medo vendo esse filme. Não teve Aham. nenhum momento que eu me senti assustado, assim. Eu aprecio Eu não fico assustado também, não. É. a, a surpresa do que vai. Sabe? Quando o cara explode a cabeça dele, o cara começa a derreter e a cabeça abre. E eu não me lembro se foi feito antes ou depois do Raiders of the Lost Ark. Que lembra um pouco aquela cena dos caras derretendo quando eles abrem a arca. Sim, 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 mas eu Mas acho vai que o muito Raiders além, é vai muito depois. além. Vai muito além. Só começa daquele jeito, depois ele pega um rumo muito mais violento, assim, de- Ah, não, ele é depois. O Raiders foi 81. Mas O, me o parece Raiders é o Caçadores da Arca Perdida, tá, gente? Eu vi alguns momentos Indiana Jones. stop motion, né?
essas Aham. paradas. Ah, é muito stop motion. Especialmente no Criatura É Final. muito puppets, né? É, Tem algumas Puppets. criaturas lá que tiveram 11 pessoas que ficarem É, manipulando. é por baixo, né? É. É. Mas tinha muito stop motion, então. Mas aí depois, mas aí uma coisa que é legal, que depois você descobre que, na verdade, o Blair estava construindo uma nave espacial. Porque aí ele já foi infectado. Não, é que E ele, uma vez que eles. Peraí, eles descobrem que todo mundo tá. Os caras que passaram o teste que não foram de- detonados pela a coisa, eles se ficam um pouco, tem um momento de tranquilidade rapidinho. É pouco, né? pouco. Que é o cara. Ah, não. Vamos ver se o Blair. Temos que fazer o teste do Blair. Aí se descobre que ele realmente também é uma coisa, né? Agora. É. O Blair, na verdade, ele tinha ficado ilhado, né? Ele tinha ficado meio que Ele tava de jogado lá. castigo, né? Tava de castigo lá É, que fora. tinha dado aquela surtada, né? E aí o raciocínio deles é, cara, vamos explodir essa porra toda, o campo inteiro. O que pra criatura também não deixa de ser uma coisa. Porque assim, pra criatura basta uma célula dela sobreviver que tá tudo certo. Uhum. Se uma célula dela sobreviver, não tem problema nenhum, né? Mas o. Mas ali a solução do que eles puxaram é, como pra eles ali, aquilo ali é o mundo inteiro, Ah, naquela estão prontos para base. sacrificar. Mas eles decidem torrar o espaço inteiro é, antes ou depois que eles descobrem que o Blair escapou para baixo? O Wilford Brimley. Não, eles começam já a fazer, né? Quando eles descobrem que o cara fugiu e descobrem a nave, os caras começam a. Descobriu a nave e tudo, os caras começam a explodir a porra toda. Que o Blair fugiu e tal. Mas você falou que eles estavam montando uma nave? O Blair tava montando uma nave. É isso aí para mim ficou muito confuso. Eu não entendi. Onde é que ele pegou as peças para fazer essa porra? Ele tá pegando coisas que tinham lá. Assim, eu acho que não faz muito sentido, porque mesmo Cara, que muito era aleatório. mais provável a criatura, no caso, sair dali e voltar para outro acampamento, onde tinha pedaços da nave dele mesmo, e fazer alguma coisa, eu acho que faz mais sentido do que ele ali usar aquelas peças ali para fazer qualquer coisa. Não Não faz sentido nenhum faz o aquilo. menor sentido. Então você concorda que ficou bizarro aquele ali? Eu achei que eu tinha perdido algum detalhe lá que faria isso fazer mais sentido, mas Não, aparentemente. não acho que faz sentido. Assim, pode ser que só se uma nave especial dos bichos dos caras seja uma coisa muito tipo um skate de rolimã, sei lá. Mas eu não entendo que o cara. Qual era ele queria escapar do planeta Terra? O que você faz com uma nave espacial? Ah, talvez se não sair dali para uma área mais populosa. Tá bom, tá Porque bom. você. Ou até Mas é escapar muito. também. Não é mais, é mais fácil você infectar um pinguim, uma porra assim. É porque eu acho que não tem pinguins lá, não, né? Tem. Acho que Não lá sei são lá, focas. pega um pássaro. Deve ter algum pássaro que voe, Pinguins são no assim. Polo Sul. Muito mais fácil. Você falou, matou a charada aí. Você Não, você infecta pega um um pássaro, pássaro qualquer. Você uma precisa de ave um ser qualquer. vivo que saia dali. Se tiver um Um ser vivo que saia peixe, dali, um hã? peixe, Peixe. E, pô, se você sair dali, tá resolvido. um urso polar. Os polar. É. Não, mas então eles resolvem que eles vão explodir tudo. É. O que é uma solução bem plausível para a situação que tá, né? É que tem também uma coisa que alguém destrói o gerador deles. Eles vão morrer de frio de qualquer É, jeito, cara, né? não morrer. Mas eles já entenderam. E não tem helicóptero, mas não tem porra nenhuma, cara. Os caras já sacaram que ali não vão. Ainda tinha É. fugido uma parte da criatura pro teto. Cara, os caras já viram ali que não tem como resolver. É. Mas assim, se escapou pro teto, não dá a entender que escapou do campo e já tá em outra? Pode ser que sim. Então é meio fútil. Pode ser que a parte que escapou pro teto foi a que infectou o Blair. Então tem uma certa futilidade pro fim desse filme, cara, porque Ah, pra mim não. a parada já se Mas o já filme, na verdade, ele termina de maneira aberta. Você não sabe exatamente. Que é o que é, até você estava falando agora há pouco. Você não sabe nem se. Na verdade, você não sabe se alguém do outro campo fugiu. já Que infectou pode a ter alguém do. sociedade.
do negócio norueguês fugir, que já tenha fugido. Que aí, Você entende que ali é o campo, é o ponto zero, porque ali tem a nave. Eles acham a nave. Então, você entende que ali é o ponto zero, ok. A sim, ideia tem é que a cidade, os que a, vídeos mostram os caras, mostram os noruegueses pesquisando lá, fazendo uns na verdade, a estudos lá. ideia de que a humanidade toda está contaminada, menos ali, eu acho que não funciona tá, porque ali é o ponto zero. E fica claramente que é o ponto zero por causa da nave, Certo, certo. né? É, Mas alguém pode ter fugido dali. Ah, é. porque se saiu um cachorro, mas pode ter saído dois. Sei lá. Não, e aí o final é tipo um monstro bizarrão. Muito bom, muito final de jogo. É muito final de jogo, né? Muito Big final de jogo. Boss do fim, Total. explode do chão. É o que dá. Não, e aquela cena que o Blair ainda ele surpreende o Gary que é o coroa lá, que era o chefe, né? Que ele foi o Aham. último a ser desamarrado. E ele tem aquela freak out e diz: se não for muito inconveniente pra vocês, eu preferia não ficar amarrado nesse fucking chair. Muito bom. Mas aí tem uma cena que ele é surpreendido pelo Wilford Brimley, o cara mete a mão dentro da boca Cara, dele e começa a... você vê, ele vira uma coisa tão gore, do nada. O cara enfia a mão e parece que a mão dele vai entrando por dentro da É, cara parece, dele. parece que a cara do cara vira massa. É. Não faz nem, não tem menor lógica aquilo. Mas é tão genial, porque não tem lógica. É, cara, mas é isso que eu acho que o filme se torna foda, porque você realmente nunca sabe exatamente o que vai acontecer no filme. É, Não é claro, as regras físicas ali não fazem muita lógica, mas é foda, então você assiste e tu tá, cara, caguei, tá maneiro. aí eu tô vendo uma coisa dos anos 80, cara. Tem um chá, eu não sei se é porque eu cresci nos anos 80, me leva de volta a minha juventude. Mesmo que se eu tô vendo as coisas mais horrorosas do mundo, assim, eu ainda me divirto vendo e me dá um good feeling, Ah, cara, a sabe? energia é muito foda. A energia desse filme é muito foda. E o Kurt Russell tá muito maneiro nesse filme, né? Cara, Kurt Russell não tá o máximo desse filme. Kurt Russell é um cara muito maneiro, É. sabe? Você vê que o cara é maneiro na tela e você vê entrevista, vê o cara, porra, dando. Cara, esses comentários desse filme Ele são. é aquele tipo de cara, ele tem vibe daquele tipo de cara que te daria uma carona de boa, sabe? Mesmo se você não conhecesse ele direito, sabe? É, Assim, não no estilo Death Proof, no mas estilo assim, breakdown. não, ele te levava até se fosse um pouco fora do caminho dele, ele dava sabe? Não, te deixo lá, sabe? Que é o que eu me Não é aquele lembro. cara, Eu aí eu acho que te eu levo comentei até. num dos episódios, eu não me lembro se foi do Tango e Cash ou se foi no Era Uma Vez em Hollywood, que ele também tá, né? Que é bacana pra caralho, porque você, ao mesmo tempo que você tem a ligação dele, que quando ele fez aquele filme da Golden Hall e eles casaram, Uhum. e continuam casados até hoje, inclusive. E nesse filme novo Novo, já tem uns anos, né? Da Netflix, de Papai Noel, que é ele, o Papai Noel. E no final do filme aparece ela como Mamãe Noel, e foi uma das coisas mais bacanas de você ver, porque realmente lembra dessa energia foda dos dois e tal. É. Não é um filme que não me interessei em ver esse O filme, Papai mas Noel dele fico é feliz, legal, legal. É. fico feliz por ele. Eu Mas acho um cara, eu achei ele um cara maneiro. Mas, é. o lance todo no final, tiveram uma porrada de finais, né? Teve um final que é, ele é resgatado, mas o Carpenter achou uma merda. Achou muito, muito clichê, achou muito cafona. Tem um final que ele vai, explode tudo, ele vai testar pra ver se o sangue dele, pra ver se ele tá contaminado ou não, né? Mas Uhum. também não. E tem esse final que é o final que botaram no filme, que é um final que eu gosto muito, né? Que é um final que termina ele e o Childs. É. E eles têm uma relação um pouco antagônica, sempre assim, os É, dois. Você é. não... Parece que são dois caras que se respeitam, se toleram, mas estão sempre aproveitando. Estão, parece que estou Na dois beira alpha de cair. dogs que É, ficam parece que estão sempre. sempre na beira de cair na porrada, os dois. É, que os caras estão sempre meio que se atritando e tal. E É. termina os dois.
E pelo que você vê, entende no filme, o Childs ali tá infectado. O filme ele não fala que tá infectado e nem fala que se o Kurt Russell tá infectado. Mas Você pelo que acha? tem, Eu não tive esse feeling, não. Eu não achei que ficou tão explícito assim, não. fica em alguns detalhes. Tem um detalhe que é o Childs, o que você vê que tá muito frio, os caras estão lá de fora. O McReady, que é o Ken Russ, o Kurt Kurt Russell. Russell, ele tá soltando muito vapor da boca, né? Aquele exalando, Uhum. aquele negócio, e o Charles não É. tá fazendo nada disso. Ele tá falando, mas ele não sai vapor da boca dele. Ah, foda. Eu não tinha notado isso, não. É, mas se você olhar de novo, assistir o finalzinho de novo, ou até o Carpenter fala assim, até que dá pra sacar. Não na primeira vez. Na primeira vez você não pega. Mas o Carpenter admite que ele tá Que infectado? tem, que tá, que tem mensagem ali indicando. Que aí Ah, o maneiro. Childs, na hora que ele fala, ele não tá vaporizando, ele tá bebendo uísque e oferece pro cara, que era uma coisa, que era uma regra que eles tinham estipulado que não era pra fazer, É, é verdade. entendeu? Então, Mas eu não me mas lembro, o Kurt Russell toma? não, Ah, ele diz, I'd rather not, né? é, Não, obrigado. não, valeu, não. Maneiro, maneiro, cara. E o filme Ah, ele então, termina meio com os dois ali e você não. E até o Kurt Russell falando, vamos ficar aqui um tempo, tal, assim, meio que vai e, ser com as notas, as notas com a sucintas música do Morricone, porra, do Ennio foda. Morricone, que é só um sintetizador gravão, uns notas graves sintetizam, tão, bem anos 80. Muito inspirado, assim, pra mim, o sentimento que eu tenho é o do que o Morricone tava tentando fazer uma interpretação de uma trilha do John Carpenter, sabe? Sim. Que John Carpenter usaria esse timbre, essa timbragem, todo esse negócio. Então, é um filme muito legal É um filme de muito maneiro. assistir. É um filme muito maneiro. Eu quero reassistir em breve, agora sabendo todo o lore, esse negócio. Eu tenho talvez vontade de ver o prequel. O que que você acha? Você acha Em que algum vale a momento eu pena? devo ver. Eu quase peguei pra ver ontem. Você acha que eu vou. Sabe quem é a estrela do prequel? Ah, É a garota que tá no Death Proof. Que você tinha me mandado a imagem daquela cena horrorosa que eles da largam a menina que garota é, lá. que é a cheerleader, né? É, e a cheerleader, ela é a atriz do. Ela é a principal do. É, eu nunca do- quis ver e eu não quis ver também pra. Falei, cara, Não, não. vamos ficar focado Provavelmente em nesse. algum momento pode ser que eu pegue pra ver, mas eu não quis ver agora, até pra não confundir também, É, para as coisas todas. A gente tá é. falando mais desse. Mas é um filme que não me chamou muita atenção. Eu acho que alguns filmes eles ficam muito bem, né, encapsulados. Até ficar sabendo muito mais, assim, tem algumas coisas que você quer saber pra entender um pouco mais a lógica e apreciar o filme melhor. Certo. Mas eu acho que alguns filmes funcionam muito bem encapsulados. Quer dizer, muita informação que você não pega no filme. O tempo que demora pra assimilar. Que são coisas que os personagens não sabem também o que tá acontecendo. É, Então eu você acho tá que é aprendendo válido. com eles, né? É que nem assim, quanto tempo demora pra mente saber que tá sendo infectada. Se tem como saber, se não tem, que é uma coisa que não é claro. Mas os personagens também não sabem disso, tá? Por isso que o cara vai lá e fica aliviado quando descobre que ele não tá, entendeu? É. Bom, Então eu pelo acho que tudo momento isso faz não tá, né? parte. Faz Porque parte do filme. você nem sabe se o cara tá e ainda não se manifestou. Quanto tempo demora? É muito. Você nunca vai. Tem coisas que você nunca vai saber porque o filme não quer te entregar isso. Ele quer Exato. que você fique conversando. Eu acho que ele queria gerar conversa, sabe? Entre pessoas. Tipo, novamente, o episódio inteiro a gente tá tentando decifrar, assim, né? Imagino que outras pessoas que assistiram o filme também ficam se perguntando isso, né? E já tiveram vários vídeos no YouTube com teorias, etc, 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 né? Então, isso é a marca de um filme legal. Exato, Que é a exato. parada. E a gente fez um desses semanas atrás, né? Qual foi? It Follows. É o It Follows. É. Que também não explica demais. E você fica naquela. Será que é isso, 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 isso? Eu gosto muito desse tipo
de filme, que não te entrega tudo numa bandeja, te diz, ah, isso é Eu isso, também isso, curto. É. sabe? Aí tem outros que eu gosto quando ele explica e você diz, puxa, eu tava certo, eu tava errado. Ah, As duas coisas tem são coisa legais. boa pra todo mundo. Exato. É isso aí. É isso. Um filme que você não E, viu? Parabéns. é, infelizmente ele não tá no momento, assim, ele tá talvez Ele aonde? tava, eu acho que na HBO, tava na Tava, Prime, de repente agora não tem lugar nenhum. Mas pode ser que volte em algum momento. Deve deixa eu voltar. ver. Deixa eu ver aqui rapidinho. É, é, tá na Prime com complemento, É. é, mas tava grátis, então é capaz E acho que volta. é. E já a trilha se encontra nas plataformas. Quem quiser Belíssima trilha escutar, sonora. muito maneira. E E é isso. novamente, obrigado, Jameson, É, pela sua sugestão. A gente, a gente gosta de recomendações também, né? Às vezes tem sim. coisa que a gente. Você acha que tem algum filme que você acha que a gente Até porque tem deveria. filme que a gente acha que as pessoas não vão se interessar e a pessoa É. não tem interesse. Nessa a gente sabe que o Jameson vai se interessar. É, Se pelo é que ele menos. tá E se escutando a gente agora. tocar um coração, tudo fez valer a pena. Se tocamos um coração, é isso que importa. E é E isso. por hora é isso. Até semana que vem. Muito obrigado e até a próxima.